O que aconteceria se esse canal fosse um canal de explicando o final das coisas e um canal modinha falando para você não pode deixar de comprar isso? O que aconteceria se? Eu acho que você não ia estar aqui. Mas hoje a gente vai falar justamente da série O que aconteceria se, que tá bombando aí na Disney, mas a gente vai ver aqui a raiz disso tudo. Comigo com detalhes depois da vinheta. Fala aí, galera, ó, o que aconteceria se você não fosse inscrito nesse canal? Provavelmente você ia estar perdendo muita coisa interessante, né, lá dos primórdios dos quadrinhos, coisas como a série O que aconteceria se, coisas como a coleção completa de heróis da TV, Super Aventuras Marvel, Capitão América e muita coisa mais, mestres do quadrinho brasileiro. Então, se você está chegando aqui agora e você nunca visitou o canal, seja bem-vindo. Se inscreve aqui, aciona o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Eu publico vídeo todas as semanas, tá? Toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você puder compartilhar esse vídeo nos seus grupos de quadrinhos, eu te agradeço. E na descrição desse vídeo estou deixando para você um link para você vir estudar desenho de super-heróis comigo no curso da Hotmart. Você pode fazer o módulo gratuito e aproveitar desde já. Vem cá, vem desenhar comigo, vai ser um barato ter você com a gente. Lembrando, vai fazer suas compras de quadrinhos na Amazon ou qualquer outra coisinha. Se você puder fazer através desse link que eu coloco aqui, sabe o que rola? Rola um capilé para mim, eles me dão uma comissão. E se você puder fazer isso, não for te atrapalhar, eu te agradeço, tá? Ah, e lembrando que os meus quadrinhos autorais, a saga do Salomão Ventura e do Esquadrão Vitória, além de cards, sketches, tudo mais, tá tudo à venda lá na loja do Salomão Ventura. Aqui tem um link, você pode clicar e ir direto para lá, tá bom? E também convido você para me acompanhar todo dia lá no Instagram. Se você gosta de desenhar, lá eu dou dicas todos os dias sobre desenho, posto meus desenhos, faço o passo a passo do desenho, então me acompanha por lá. Aqui também na descrição do vídeo tem um link e você vai ser direcionado para lá, tá bom? Recados dados, vamos falar então do que aconteceria se. Aqui foi publicado pela RGE, também foi publicado pela Editora Abril, totalmente fora de ordem. Então eu fui lá no nosso companheiro Guia dos Quadrinhos. Se você não apoia o Guia dos Quadrinhos ainda, faça isso. Eu vou deixar aqui o link para você ir direto lá no Guia dos Quadrinhos, escolhe um plano de apoio, dá uma força para os caras, porque é fundamental, é um site completíssimo e tem muita informação para quem gosta de quadrinhos. Você pode cadastrar sua coleção lá, é bem legal. Dá um pulinho lá, vê o que você pode fazer para ajudar os caras e você participa de sorteio também. Tem umas coisinhas lá, uns brindes que você vai ganhar se puder apoiá-los. Então, dá um pulinho, aqui tem um link para você ir dar um pulo lá no Guia dos Quadrinhos. Eu fui lá para fazer uma pesquisa para saber aonde que tinha sido publicada essa bagaça toda aqui. Parte foi publicada nos formatinhos, algumas histórias foram republicadas e publicadas pela primeira vez na coleção da Salvat, de capa preta. Eu não tenho essa coleção, esse exemplar ainda, então eu não posso falar dessas histórias aqui. Eu vou falar então aqui o que eu tenho e que foi publicado em formatinho, tá? Então a primeira história que a gente vai ver foi publicada no Almanac Premier Marvel, que vai mostrar o que aconteceria se o Homem-Aranha fizesse parte do Quarteto Fantástico. A gente vai ver aqui uma que foi publicada em Capitão América, na Marvel Especial, o que aconteceria se os invasores não tivessem se desfeito no final, depois que Hitler morreu. Tem essa terceira aqui que a gente vai ver o que aconteceria se o Capitão América não tivesse desaparecido, né, congelado, né, o que aconteceria na história do Capitão. E no finalzinho tem uma do Homem-Aranha, que é uma história de humor. O que aconteceria se um homem tivesse mordido uma aranha, um homem radiativo tivesse mordido uma aranha. Vamos ver, as histórias são um pouquinho mais longas, né? Essas histórias de além da imaginação, que não deixa de ser, né? Essas histórias de o que aconteceria se, elas são um pouquinho mais longas que as histórias normais, então os clipes ficaram um pouquinho maiores. Mas o que eu queria falar sobre as histórias é o seguinte: quando eu era leitor mais novo, eu não gostava muito, não, porque eu achava que eram histórias que não valiam, não contavam. Então, isso aqui não aconteceu, então não contava. Olha só que doido, né? Relendo, eu achei o seguinte: eu acho que as soluções das histórias são um pouco apressadas. Vê se vocês concordam comigo, vão assistir o clipe aí. E no final eu volto aí para ver o que vai ter no canal aqui ainda essa semana, tá bom? Vai lá. Bom, nossas histórias dos universos alternativos de o que aconteceria se começa aqui no Brasil, no Almanac Premier Marvel número 1, que foi lançado aqui pela RGE em 82, e vai trazer a história publicada em What If número 1. Roteiros de Roy Thomas, arte de Jim Craig e Pablo Marcos, revista que foi lançada nos Estados Unidos em 1977. A história começa com o Vigia falando direto aqui com o leitor e pergunta, né, o que aconteceria se o Aranha se unisse ao Quarteto Fantástico. Então toda a premissa daqui dos quadrinhos de o que aconteceria se é se em um determinado momento da história um personagem estava fazendo algo, né, uma ação, e de repente uma pequena alteração nessa ação cria uma linha divergente
um universo paralelo e a gente acompanha então essa história nesse universo paralelo, né? Uma coisa, eu não entendo muito disso não, mas é algo parecido com o que a física quântica menciona, né? De realidades alternativas ou paralelas, né? Que se modificam a partir de um determinado momento na história. Então aqui a gente vai acompanhar, ele fala de diversos, aqui nessa página, diversas linhas temporais, inclusive já dando pista do que vai acontecer na revista, né? E aí aqui a gente tem a primeira história, onde ele fala da origem do quarteto, da origem do Homem-Aranha, e essa cena aconteceu mesmo, do Homem-Aranha, ele foi até o Quarteto Fantástico, né? Inclusive aparece a história que publica, se não estou enganado, em Amazing Spider-Man número 1. E ele vai lá ele quer um emprego, na verdade. O Peter quer um emprego para ajudar a pagar as contas, ajudar a Tia May, né? Só que aí não dá certo, né? Tem um quebra-pau lá com o Quarteto Fantástico e ele vai embora, não rola. Só que aqui o que acontece é uma pequena mudança onde o Reed acha que poderia ser uma boa ideia ter o Homem-Aranha ao lado deles no Quarteto Fantástico, mais uma força, né? E aí começa aqui as aventuras do Homem-Aranha junto com o quarteto, né? Aqui primeiro tem algumas desavenças, depois ele acaba aceitando, né, a participar do quarteto. O Peter revela então a identidade dele, a identidade secreta, começa a ficar mais feliz com sua vida. Aqui a gente vai ter a apresentação, o quarteto apresentando à imprensa e ao mundo, né, que agora eles são um quinteto, eles mudam o símbolo do peito, o Aranha também começa a andar com 5 estilizado ali na aranha do seu peito. O Jonah começa a fazer, as coisas começam a alterar já a partir daí, né? Ele deixa de ser um inimigo do Homem-Aranha e passa a apoiar, porque afinal de contas está do lado do Quarteto Fantástico, que são os bons moços da Marvel, né? O Abutre aqui no combate, antes disso, o Camaleão desiste de atacar o Homem-Aranha, né? Que seria seguindo a sequência das histórias de Amazing Spider-Man. O Abutre aqui enfrentado pelo quinteto todo, né? E aí é tudo mais fácil para eles. E aí vai se desenrolando as histórias também em paralelo, o que aconteceria lá nas histórias do quarteto. Aqui temos o Fantasma Vermelho, né? O Fantasma Vermelho que sofre uma mutação também por causa dos raios cósmicos. E aí ele vai enfrentar o Quinteto Fantástico, e enquanto isso a Sue acaba tem o Homem dos Bonecos manipulando o Namor, faz com que a Sue, ela não estava em missão, estava lá monitorando a missão, ela vai encontrar com o Namor, e o Namor acaba hipnotizando ela com um peixe que tem um olho hipnótico, leva para o fundo do mar, e isso tudo a gente vai saber quem está fazendo essa manipulação é o Mestre dos Bonecos. Aí quando o quarteto volta para casa, lá, percebe que a Sue não está lá, tem uma projeção aqui holográfica do Namor, eles começam a tentar combater, não rola nada, e aí chegam à conclusão que foi o Namor que levou a Sue. O Mestre dos Bonecos está lá também participando de tudo, porque ele quer destruir o Quarteto Fantástico usando o Namor como arma, né? Então o quarteto, na verdade aqui o quinteto, né, chega até onde está a Sue prisioneira, junto ao Namor, que aqui a RGE traduziu como Homem Submarino, ainda no começo, ainda tinham as manhas, né, da tradução legal de tudo aqui, pelo menos os personagens estão coloridos direito. E aí começa um quebra-pau, cantando na casa de Noca, o Quarteto Fantástico, o Quinteto Fantástico contra o Namor, né? E a Sue tá se sentindo meio, eu esqueci de falar, ela tá se sentindo meio rejeitada agora porque o Aranha tá participando mais das missões do que a própria Sue, né? E aí tem o Namor enfrentando um por um aqui do quarteto, vai levando a melhor nas lutas, né? Até que o Reed pede pro o Ben soltar a Sue, que está dentro de um tanque, prisioneira dentro de uma bolha, que está sendo pressionada por um polvo gigante, e o Ben mergulha lá, nada, pega a Sue e nada de volta, cara. Como é que esse cara de pedra consegue nadar de volta? Enfim, ele consegue soltar a Sue, e aí o Mestre do Boneco está indignado porque o Príncipe Submarino não está matando, né, o Quarteto Fantástico, só está lutando contra ele. E ele fica pressionando aqui na cabeça do Namor, mata eles, mata, eu te ordeno, mata. E aí o Namor fica, né, revoltado, mas ele não está entendendo por quem está controlando ele.
Nisso, aquela criatura que estava prendendo a Sul dentro da bolha, ela se solta lá do laboratório, lá onde eles estavam, no fundo do mar, e ataca justamente a nave ali, o submarino, onde estava o mestre dos bonecos. Afinal, ele não consegue controlar uma coisa que não tem um cérebro consciente, né? Aí, quando ele morre, a pressão contra o Namor desaparece, né? E aí, mas ele continua tentando, né, levar a Sul para ser a princesa dele. E aí ele pergunta, você vem comigo? Não vem? Ela acaba escolhendo, cara. Nessa realidade aqui, acaba escolhendo o Namor. Vai com o Namor e o Reed deixa, né? Apesar de com o coração partido, ela se transforma num ser aqui que respira só água, né? Tem um maquinário lá, Atlante, que faz essa coisa. E ele depois, o Namor, destrói o maquinário. Aí, quando questionado lá por que ele deixou fazer isso, o Reed fala, de repente essa foi a chance que a gente teve de Namor parar de pressionar então a Terra, né, ser inimigo da superfície. O Aranha se sente um pouco culpado, porque ela alega que foi por causa dele que ela, né, resolveu abandonar o quarteto, e o Vigia acaba assim, dizendo que existem mundos dentro de mundos, e em cada um deles os homens devem fazer escolhas que afetam seus destinos e talvez todo o universo. Então acaba aqui a primeira história, o que aconteceria se. A segunda história publicada aqui na sequência, que foi publicada nos Estados Unidos, né, é o que aconteceria se os invasores não tivessem como é que se diz? Separado, né? Essa história foi, na verdade, montada pela Editora Abril, saiu aqui na Capitão América, na Marvel Especial do Capitão América, né? Contando aqui que tem uma história, mas aí a Editora Abril fez aqui um apanhado de histórias. Eles começam com a história do John Byrne, tá? Que a gente inclusive já falou aqui do Capitão América do John Byrne. Depois passa por um pedacinho do Jack Kirby, uma história do Jack Kirby contando como que o Capitão e o Bucky acabaram no avião que explodiu e matou, né? A gente sabe que não foi isso, mas até então tinha matado o Bucky e levou o Capitão América a ser congelado, tá? Até aqui é uma montagem da Editora Abril. A história do que aconteceria se começa nessa página aqui. Ela foi publicada em What If número 4. E tem o desenho aqui do Frank Robbins, arte final do Frank McCauley, né? Então, e foi publicado nos Estados Unidos em 72. Esse almanaque aqui foi publicado no Brasil em 1990, dezembro de 90. Bom, então consideramos aqui, não tem a splash page, mas aqui o Vigia já começa com sua narrativa direto para o leitor, como ficou aqui a característica desse tipo de história. Sempre o narrador é o Vigia e ele conta direto para o leitor. Ele fala, quebra a quarta parede e fala direto com a gente. Então aqui ele começa falando do grupo chamado Invasores, né, que é um grupo retcon também. Esse grupo não existiu na época, ele foi criado pelo Roy Thomas depois da guerra. Aí vai mostrar o Tocha Humano original e o Centelha indo atrás de Hitler. Hitler está prestes a se matar. Aí eles invadem lá o bunker onde o Hitler vai se matar. O Hitler vai pressionar um botão lá para detonar a cidade inteira. Aí o Tocha Humana se vê obrigado a torrar Hitler, né? Torra, faz churrasquinho de nazista. E aí o cara diz, ele fala assim, antes de morrer lá, já na fumegante, ele fala, fala pra todo mundo que eu cometi suicídio. Esse é o papo aqui que rola. Bom, a gente vai ver cada um dos membros, né? Aqui o Namor, que também foi membro dos Invasores, tá lá combatendo os submarinos nazistas. E aí a Spitfire e o Union Jack, que também fizeram parte da equipe, né? Da Inglaterra, né? E aí eles são reunidos por um comando lá do exército. E eles avisam o comando que o Capitão América morreu, né? O Bucky e o Capitão América morreu. E aí eles ficam revoltados, como é que pode um negócio desse, não sei o que, morreram. E aí a equipe toda é convocada pelo presidente americano para ir na Casa Branca, menos o Union Jack e a Spitfire. Eles vão lá para a Casa Branca, e aí tem um encontro com o presidente Truman, né? E aí o presidente Truman fala assim, aqui galera, o negócio é o seguinte, o Capitão América a gente não pode vazar que o Capitão América morreu, porque a guerra não acabou. Apesar de Hitler ter se rendido, a guerra continuava no Pacífico, né? Então eles precisavam atuar. Então eles contratam duas novas pessoas para encarnarem o papel de Capitão América e Bucky. Um é um herói chamado Independente, e o Bucky, esse garoto aqui, que se chama Fred Davis, e até pouco tempo era um jogador de beisebol. A escolha perfeita para um soldado. Muito bem.
Ironias à parte, o grupo está formado de novo lá e eles vão para o combate no Pacífico, recebem o reforço da Miss América e o Ciclone, né, uma nova equipe, e continuam lá combatendo em prol da liberdade, né? Aí tem essas cenas de ação bacanas aqui, eles enfrentando aviões, soldados japoneses e aquela coisa toda, quebrando pau. Aí, mas mesmo com a atuação da equipe dos invasores, há a explosão, né, da bomba atômica em Hiroshima e depois em Nagasaki, e com isso o Japão se rende. E aí, com a rendição do Japão, o grupo não tem mais por que se chamar invasores, e olha o nome que eles adotam, Esquadrão Vitorioso. E anos depois eu fui criar um grupo, uma equipe de heróis chamado Esquadrão Vitória. É isso aí, muito bom, né? A vida dá voltas. Bom, e aí eles continuam combatendo o crime agora, né? Não estão mais combatendo na guerra, mas continuam combatendo o crime. Aí eles resolvem dar uma parada para dar uma descansada, afinal ninguém é de ferro. E aí o Tocha Humana vai lá visitar o professor Horton, que foi o cara que inventou ele. Chega lá, eles são surpreendidos por uma imitação, um robô do professor. Aí o Centelha tá lá, o Centelha tá precisando apertar, a mão dele apertada, quase esmagada pelo robô. Eles destroem o robô e aí vem que quem estava contra eles ali naquela hora era um outro robô criado pelo professor Horton que o objetivo desse cara, Adão 2 o nome dele, é conquistar o mundo. O objetivo é a conquista e ele quer dominar o mundo. E aí o Tocha Humana e o Centelha vão quebrar o pau aqui com eles, até que são aprisionados num tanque de água, apagam ali dentro do tanque d'água, o professor de verdade está ali com eles. O Buck consegue emitir o novo Buck, né, um alarme. Quem recebe esse alarme é um herói chamado Patriota. E aqui a gente tem visto pela primeira vez em Heróis de TV número 50. E aí, cara, o Patriota vai lá, solta eles do tanque. E aí o professor canta o plano do robô maligno. Eles querem substituir um político famoso. Vão botar um robô no lugar de um político famoso. Aí vai cada um dos membros da equipe atrás de um candidato desse a presidente dos Estados Unidos, né? O Capitão América e o Buck ficam responsáveis por ir atrás aqui do Kennedy, do presidente Kennedy, e o capitão descobre que o cara é um robô porque o olho dele tá prateado. E o robô Adam fala que na correria eu esqueci de colocar a íris nas cores corretas. Pô, vacilou, Adam. E aí tem um quebra-pau aqui do capitão com o Adam, e o capitão vê que não vai conseguir vencer aquele monte de robô, larga o Buck lá na furada e diz que vai para uma igreja para lançar um alarme para chamar o resto dos invasores. Chega lá, tem outro robô, ele tem uma luta com o robô acaba jogando um raio nele, mas ele mesmo assim consegue lançar o sinalizador. A equipe parte para lá para poder enfrentar o Adam e sua equipe de robôs, e aí chega o Capitão América de novo e o Adam fica bolado. Meu Android tinha acabado com você, tinha eletrocutado, como é que você pode estar aí vivo aí? Aí ele pica a mula, monta num carro, sai fugido. Só que aí os próprios robôs dele soltaram óleo quando foram combatidos, e aí o carro escorrega, bate no muro, né? E aí todo mundo lá tá feliz da vida, conseguiram completar a missão. Só que aí o Capitão América começa a chorar e fala assim, cara, o Capitão América de verdade morreu de novo. E aí eu tomei o lugar dele. E esse cara era o Patriota, que foi lá salvar o Capitão América e o Buck. E aí continua a missão do Esquadrão Vitorioso e morre aqui o segundo Capitão América, sendo aqui levado então pelo terceiro Capitão América. Termina aqui então a segunda parte, a segunda história de hoje. A terceira história de hoje foi publicada no gibizinho ainda fininho do Capitão América, número 27, né? E diz o título: O que aconteceria se o Capitão América não tivesse sido congelado? Ela foi publicada originalmente em outubro de 77, em What If número 5, né? E aqui a gente vai ver, aqui no Brasil foi em agosto de 81 que saiu esse gibi. Então tá aqui o Vigia falando aqui. O que aconteceria se o Capitão América não tivesse sido congelado? O texto é do Don Slott e do Roy Thomas, o desenho do George Tuska, arte final do Russ Jones. Então tá lá aqui aquela história que a gente já conhece, o Capitão América e o Buck tentando impedir a bomba de explodir, aí o Capitão América é congelado, o Namor, essa história que a gente já sabe, o Namor solta ele se junta aos Vingadores. Só que, nesse universo paralelo, o Capitão América conseguiu impedir a bomba de explodir, a nave que estava a bomba cai, né, o avião cai, eles são resgatados por um navio inglês, né, e aí o Barão Zemo, que era o responsável pela bomba, vai ver
o Caveira Vermelho. O Caveira fica o quê? Irado com ele, que ele falhou na missão. Joga um dardo que congela ele por 30 anos, coloca ele dentro de deixa de um castelo lá, dá um perdido nos amigos nazistas dele, que sabe que o castelo vai explodir, vaza para a Alemanha. E aí continua aqui o Capitão América combatendo os nazistas, né? Junto com o Comando Selvagem, junto com o Nick Fury. E ainda fala assim, Nick, cuidado com esse olho ferido aí. E aí, cara, aqui o ator que fazia o Vigia, ele estava doente nesse dia e escalaram o Rei do Crime para fazer o Vigia aqui. Olha só o shape do Vigia. Muito bem. Aí continua o combate dele como combatente do crime, né? Eles vão envelhecendo, cria-se uma situação entre o Bucky, que mais velho que o Capitão América, eles acabam se separando, não agem mais como dupla. O Capitão América é convocado um dia aqui pelo presidente dos Estados Unidos, o Lyndon Johnson, nessa época. O Lyndon Johnson convida ele para ser o chefe da da SHIELD. E aí diz aqui que tem um comando chamado Hydra que está começando a atuar nos Estados Unidos. O capitão rejeita, mas ele dá uma indicação, ele fala assim, pô, bota o Bucky para ser o líder da SHIELD. E aí acontece isso. Nesse universo aqui, o Nick Fury morreu, uma infecção no olho. Não, mentira, não foi não. Foi uma bomba que explodiu e ele não viu. Aí tem o combate, o Rick começa a trabalhar como o chefe da SHIELD, né, o comandante aqui da SHIELD. E aí tem algumas cenas aqui que já aconteceram na revista do Capitão América, por exemplo, o Hulk enfrentando o Capitão América. A gente inclusive viu aqui no vídeo do Desenho da História pelo Jim Steranko. E aí o Rick intervém, né? E aqui no caso, quem vai salvar a vida dele vai ser o Bucky. E o Bucky diz, pô, capitão, você tá muito lento, viu? Quem salvou o Rick fui eu. E ele convence o Capitão América a ele assumir o manto de Capitão América e troca de papel. O Steve Rogers passa a ser o líder da SHIELD. E quem passa a ser o Bucky? O Rick. Então eles começam a atuar como Capitão América e Rick. Aí aqui vai ter uma missão onde o Capitão América e a SHIELD estão envolvidos para combater a Hydra, né? E aí tem lá aquela quebra-paus lá dentro do comando da Hydra, que é tipo um vulcão. Olha o pôster, gente. Esse não foi descartado, ó. Eu tirava todos esses posters aqui e colocava no meu quarto. A sessão de cartas, vamos voltar para a história. É muito bom ver essas partes também, né? Era a coisa que eu lia primeiro, era a sessão de cartas. Aí, continuando a história, vai ter o quebra-pau lá, eles estão disfarçados de agente da Hydra e começam a atacar todo mundo, só que são subjugados, são presos, o Hydra Supremo se revela sendo o Barão Zemo, e aí o Capitão América está lá inconsciente, ele vê que o Capitão América ele conhece que não é o Capitão América, ele não reconhece o Steve que já está mais velho, mas o Steve consegue se livrar das armaduras. E aí tem novamente o pau comendo na casa de Noca aqui, lá na ilha da Hydra. Todo mundo é derrotado, explode coisa para todo lado. O Capitão América acaba sendo ferido. E aí o Capitão de Verdade, né, pega o escudo, ajuda a galera do Comando Selvagem lá da SHIELD. E aí no final a gente vê que o Bucky estava ferido, muito ferido, e ele acaba morrendo na missão. O capitão fica meio desgostoso, meio triste. Acharam que aqui era namorada, era namorada do Bucky, né? Fica pau da vida com ele. E aí o capitão desiste de ser capitão, desiste de ser da SHIELD, larga lá a roupa do Capitão América. E aí o Rick vê lá a roupa do capitão, que estava no depósito lá da SHIELD, e diz que, pô, eu queria conversar com você, trocar uma ideia, se você não podia me dar um treinamento para eu poder ser o novo Capitão América. Aí aqui termina então essa terceira história de hoje. O finalzinho da história que tem um gibizinho, uma história curta do Thor. E termina aqui. A última história que a gente vai ver hoje é uma história curta e de humor, que foi publicada em What If número 7. A história principal eu não encontrei no Guia dos Quadrinhos, onde foi publicada, se foi publicada no Brasil, se alguém souber me fala. É uma história que conta o que aconteceria se outra pessoa tivesse sido mordida pela aranha radioativa e não o Peter, tá? Então aqui nessa revista a gente vai ver a história que vem de backup, a história curta que vem depois. E é uma história de humor, que era uma coisa que também acontecia no que aconteceria ser, aliás, acabei não falando, saiu publicado aqui no Homem-Aranha 44 da RGE, tá? Essa revista saiu aqui no Brasil em 82, agosto de 82. E lá nos Estados Unidos foi em fevereiro de 78. Essa história é uma história de humor bem estilo da média, assim, só que não tão engraçada, né? E é o que aconteceria se uma aranha tivesse sido mordida por um homem radioativo. Aí tem aqui o roteiro e arte do Scott Shaw, supervisão do Roy Thomas, e o Roy Thomas participa da história, ele aqui, ó.
E aí conta a história de uma aranha chamado Peter Teia. Ele tá lá fazendo... Todo mundo... É tipo um mundo de funny animals, né? Bichinhos engraçados. Ele tá lá participando de uma feira de ciências, né? Aí a feira de ciências, o professor que tá mexendo com a radiação, ele acaba se contaminando, fica maluco. Quando ele cai, ele morde a aranha. E a aranha acaba ganhando a força proporcional de um homem. Então é isso, porque a aranha ela já era, né? Ela faz uma roupa de aranha, bota o símbolo do masculino no peito, e aí começa a combater o crime. O tio dela morre também, mesma coisa, da aranha. Os inimigos aqui estão todos interpretados aqui como... Ó, o lagarto, é uma lagartixa. Como se fossem animaizinhos, né? O porco, que é o porco careca. A RGE chamava o rei do crime de careca, né? E aí tá lá, os inimigos, eu e o Roy Thomas aqui falando dos acontecimentos, até que tem um acontecimento mais grave, que é um inimigo chamado SBP, que vai explodir a cidade, contaminar a cidade. É o pior inimigo pro Homem-Aranha, né? Pro Aranha-Homem é o SBP. E aí ele fica sabendo no final da história que foi o SBP que matou o tio Ben, que aqui chama tio Benzouro. E aí ele acaba explodindo lá, se livra e continua aqui a vida dele de... Ele diz que a coisa mais importante, a mais terrível que ele vai ter que enfrentar é a canja da tia Mosca, tia Meia e tia Mosca. E aí termina aqui a história curtinha e bobinha, né? E a outra eu não encontrei, não sei aonde tá pra gente poder comentar. E aí, gostaram do vídeo? Gostaram das histórias? Querem ver mais? O controle remoto está na sua mão, você vai ter que curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, assim eu vou ver se ele teve relevância ou não. Se tiver relevância para vocês, a gente volta e explora outras histórias que foram publicadas aqui salpicadamente, aqui, principalmente pela editora Abril, e eu comento mais histórias com vocês. Se não, a gente para por aqui e continuamos amigos. O que vai ter no canal? Eu quero que vocês me ajudem a decidir. Olha só, eu separei aqui para fazer uma edição de colecionador mais uma do quadro Melhores Histórias de Conan, tá com vontade de falar, A Maldição da Lua Crescente, que é uma baita de uma história, saiu em acho que, se não estou enganado, Espada Selvagem de Conan número 5, preto e branco, John Buscema, Alfredo Alcala, se não me engano, cara, é um material maravilhoso, vontade de trazer para vocês, pra gente relembrar. Tava com vontade de trazer Rocketeer, a graphic novel que saiu aqui pela editora Abril, uma graphic novel muito charmosa. Então comenta aí o que você quer ver. Também tá na linha aqui para escolher também Demolidor de Bill Sienkiewicz e Frank Miller, publicado também como graphic novel, também na edição de colecionador. No Museu dos Quadrinhos estava querendo trazer a Liga da Justiça de Grant Morrison, que é uma grande fase da Liga da Justiça, muitas histórias muito boas. Tem uma que é desenhada pelo Frank Whiteley, que é genial, que é muito boa, que eles enfrentam uma versão maligna deles, que é muito boa, acho que são só 5 histórias, dá pra gente trazer no Museu dos Quadrinhos. Queria trazer mais Ron, então queria saber se vocês estão com saudade de ver Ron aqui para trazer mais material do Ron. Motoqueiro Fantasma, publicado pela editora Abril na revista Heróis da TV, trazendo a sequência cronológica para vocês. Então, comenta aí, o que vocês querem ver? Museu dos Quadrinhos, edição de colecionador. Se não está dentro dessas opções que eu falei, pode sugerir outras opções. Sou todo ouvidos aí para sugestões de pauta, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês se cuidem por aí. A gente volta a se ver aqui no YouTube na semana que vem e todos os dias tô lá no Instagram. Valeu? Tchau, galera, tudo de bom, saúde e paz.